ser humano é divertido, né? A gente começa a brigar não com o outro, mas só com a expectativa de ter o outro presente, porque esse outro provavelmente vai pensar diferente da gente, vai ter uma ideia diferente da gente, vai palpitar na nossa ideia e a gente fica muito ofendido com isso. Um dos grandes desafios que quem trabalha com gestão de pessoas tem, sem dúvida, é incentivar o trabalho em equipe. Fazer com que as pessoas abram mão da sua forma individual de trabalhar e consigam trabalhar em equipe, faz com que a gente consiga obter os resultados, com que a gente amadureça a equipe, com que a gente ganhe essa musculatura para poder romper com os desafios que a gente tem no dia a dia. Uma das formas que a gente tem de driblar a dificuldade do trabalho em equipe é promover reuniões. E quando eu falo reunião, a gente vai discutir também reuniões que são produtivas e reuniões que são improdutivas. A gente tem arrepio da palavra reunião, mas a gente promove reuniões que são para ganhar tempo, que são reuniões que eu costumo chamar de panorama. Toda vez que a gente consegue fazer com que as pessoas falem sobre o trabalho, a gente consegue ter uma chance muito maior da realização daquele trabalho dentro do que a gente espera que seja feito. Está envolvido diretamente no planejamento estratégico de recursos humanos, dá a gente a possibilidade de propor algumas situações. E uma das que eu mais gosto de propor é a gente poder sempre contratar as pessoas só para a função de auxiliar, porque todos os outros cargos, a partir deste, a gente consegue promover e fazer com que as pessoas cresçam dentro da empresa. Dani, como eu faço isso? A gente vai conversar sobre isso no curso do Beabá de Gestão de Pessoas. Mas para a gente poder entender como a gente promove as pessoas dentro da empresa, a gente tem que ter a primeira coisa, que é a descrição de cargo e função, que é organograma, que é um plano de cargos e salários. Todos esses assuntos serão contemplados quando a gente falar do plano de carreira dentro de empresas. Poder dar a essas pessoas que confiam na gente e que aprenderam a função operacional, a oportunidade de poder crescer junto com a gente é um dos desafios que a gente mais gosta de viver dentro das empresas. Toda vez que a gente vai contratar, e contratar implica em selecionar, a nossa preocupação é avaliar se a pessoa tem experiência. Então vamos lá, se a gente consegue ter o plano de carreira bem estabelecido e promover as pessoas, num mundo ideal, a gente sempre vai contratar para vagas operacionais. Qual é a regra do operacional? Ele executa. E a função que ele executa é uma função relativamente simples. A gente precisa que ele tenha experiência? Eu não acho que a gente precise que ele tenha experiência. A gente precisa que ele tenha vontade de aprender. Por quê? Porque ele vai fazer 8 horas por dia, 5 dias na semana, a mesma coisa. Só se ele não quiser, ele não aprende a fazer. Então, trabalhar com planos de carreira é poder dar oportunidade para que a gente forme também as pessoas do jeito que a gente quer que elas exerçam a função. Se a gente não tiver preguiça, se a gente partir do princípio que a vaga operacional é uma vaga que a pessoa operacionaliza, que ela não pensa, ela não toma decisões, ela obedece o que deve ser feito, ela cumpre o processo do que tem que ser feito, a gente forma essas pessoas desde o primeiro cargo dentro da empresa. Meus amigos, o que não é desafio quando a gente fala de gestão de pessoas? É desafio treinar, é desafio fazer trabalhar em equipe, é desafio incentivar, é desafio recompensar. E se a gente for elencar desafios, talvez os que fiquem aí no topo são os relacionados a dar oportunidade para as novas gerações. Quando a gente fala de novas gerações, eu preciso provocá-los de que geração é essa que a gente está falando, dessa terceira idade que está voltando para o mercado de trabalho, ou dessa geração que está entrando agora no mercado de trabalho. Já não sei mais. A gente precisa saber conversar com o que eles têm de riqueza para trazer, saber ouvir a notícia que eles têm para contar para nós, saber ver do que a gente se alimenta, do que eles se alimentam para a gente poder fazer esse quadro, que quanto mais diverso ficar, peguem a dica, estou falando já de diversidade, é isso que a gente fala quando a gente fala de diferença de gerações. E pegar esse quadro tão diverso e ver que riqueza que ele pode entregar para nós em termos de desempenho dentro da empresa.
É esse o olhar que a gente tem que ter. É disso que a gente vai falar também quando a gente falar de gerações, o quanto essa diversidade precisa acontecer para que a gente faça com que essas gerações conversem. Turma, como um assunto tem sinergia com o outro? Incentivar trabalho em equipe, promover plano de carreira, fazer com que as gerações se conversem, né? Trabalhando a diversidade. Olha quanta coisa a gente tem para conversar e olha que isso tudo fala só do alicerce do curso do Beabá de Gestão de Pessoas. É muito assunto, é muito rico. Eu estou muito animada para a gente poder conversar com isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para trocar, muita coisa para aprender junto. Clica no link agora, se inscreve lá para você receber mais informações sobre o curso.